Se você tem o Sol em Touro, talvez exista dentro de você uma necessidade quase física de estabilidade. Talvez você se irrite quando as coisas mudam de repente. Talvez você demore para decidir, mas quando decide, ninguém mais te move dali. Talvez você precise sentir segurança antes de se entregar, no amor, no trabalho, nas amizades, em tudo. E talvez você já tenha ouvido que é teimoso, quando na verdade você só não gosta de construir castelos na areia. Se isso já começou a fazer sentido, fica comigo até o final, porque hoje eu quero que você entenda de vez o que significa ter o Sol em Touro. Sem mistério, sem linguagem complicada, mas como se eu estivesse lendo a sua vida com você. Meu nome é Denise, eu sou astróloga e hipnoterapeuta, e nesse canal eu falo de autoconhecimento, ressignificação de crenças e desenvolvimento pessoal. Mas vamos começar do começo. No mapa natal, o Sol não é só o seu signo. O Sol é aquilo que você veio aprender a ser. É o seu centro. É o que te dá sensação de identidade. É o que faz você pensar. Isso sou eu. Se a Lua fala do que você sente, o Sol fala de quem você está se tornando. Ele mostra como você brilha quando está alinhado com você mesmo. E também mostra o que acontece quando você tenta ser algo que não é. Então, quando o Sol está em Touro, o que tem em jogo não é só gostar de conforto ou amar comida boa. É muito mais profundo do que isso. Touro é um signo de terra. E terra não é sobre teoria, é sobre o que é concreto, palpável, real. O arquétipo de Touro é o construtor paciente. É o da pessoa que planeja sabendo que a colheita não vem amanhã, mas ela vem. Imagina um campo sendo preparado. Nada ali acontece muito rápido. As plantas demoram para crescer, mas tudo acontece de forma sólida. Quem tem o Sol em Touro não nasceu para viver no improviso eterno. Nasceu para construir base. Psicologicamente, isso significa que você precisa de tempo para confiar. Precisa de previsibilidade mínima para relaxar, para se sentir relaxado. Precisa sentir que tem chão. E quando você não tem chão, você trava. Não é preguiça, é defesa. Touro tem um sistema interno que pergunta: isso é seguro? Se a resposta for sim, você vai com calma e consistência. Se a resposta for não, você se fecha. Na vida prática, isso aparece de várias formas diferentes. No trabalho, você pode preferir algo que traga estabilidade, mesmo que não seja extremamente excitante. Você gosta de ver o resultado concreto do que você faz. Gosta de saber que está acumulando algo. Experiência, dinheiro, patrimônio, habilidades. Você não gosta de começar 1000 coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma. Mas o que você começa, você termina. Nos relacionamentos, você é leal, mas leal de verdade. Você cria vínculos com presença, com constância, com toque, com cuidado. Para você, o amor não é um discurso, é um comportamento repetido. Só que aqui vem o ponto delicado. Quando o Sol em Touro se sente ameaçado, ele pode se agarrar demais a pessoas, a ideias, a rotinas que já não fazem mais sentido. Porque mudar dói. E dói não porque você não aguenta, mas porque você investe. Você não gosta de perder o que você já construiu. Isso é lindo, mas pode virar uma prisão. Outra coisa muito importante. Touro tem uma relação forte com o valor. O valor material, sim, mas principalmente o valor pessoal. Você precisa sentir que é valioso, que o que você faz tem peso, que você não está sendo usado. Quando o Sol em Touro não se sente valorizado, ele começa a se fechar por dentro, fica silenciosamente ressentido. Você não explode, mas endurece. Por outro lado, quando você se sente reconhecido, respeitado, seguro, você floresce. Você tem uma força tranquila, uma presença que acalma, uma capacidade enorme de sustentar projetos e sustentar pessoas. Você é aquele que mantém a estrutura de pé quando todo mundo já cansou e já desistiu. Mas deixa eu te explicar uma coisa importante e de forma bem clara. O Sol em Touro não veio para viver só para segurança. Veio para aprender a construir segurança a partir de si mesmo. Existe uma diferença enorme entre depender da estabilidade externa e se tornar estável por dentro.
Quando você aprende isso, a teimosia vira determinação. O apego vira compromisso. O medo da mudança vira discernimento. Na prática, isso significa que você pode mudar, mas mudar no seu tempo, com análise, com estratégia. Isso não é fraqueza, é maturidade. Talvez você já tenha percebido que não funciona sob pressão, que decisões impulsivas quase sempre dão errado para você, que você precisa sentir o seu corpo dizer sim, porque touro é sensorial, é o signo que sente no corpo. Você percebe quando um ambiente é agradável, quando uma pessoa é confiável, quando uma proposta tem base. Você precisa de qualidade, não de pressa. E quando você honra isso, a sua vida começa a ficar mais coerente. Mas se você tenta viver como alguém acelerado demais, instável demais, desapegado demais, você adoece por dentro. O seu sol está pedindo constância, ritmo, construção e, ao mesmo tempo, pedindo que você aprenda a não confundir estabilidade com estagnação. Essa é a grande lição. Segurança não é ficar parado. É saber que você pode se mover sem perder a si mesmo. Se você tem o sol em touro, a sua missão não é correr, é permanecer. Mas permanecer por escolha, não por medo. Talvez agora você esteja entendendo melhor aquele seu impulso de proteger o que é seu, aquela sua dificuldade de confiar rápido, aquela sua necessidade de ter algo concreto nas mãos. Isso não é defeito, hein? É natureza. E como é que a gente traz isso para o chão da vida, que é onde o taurino gosta de estar? Porque tudo isso que eu falei não é só um perfil psicológico bonito, não. Isso aparece no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de escolher, de amar, de reagir quando a vida aperta. O sol em touro precisa se afirmar através da construção. Você se sente vivo quando está edificando alguma coisa concreta. Pode ser um patrimônio, pode ser uma carreira sólida, pode ser um relacionamento, uma relação com as outras pessoas, uma relação estável. Pode ser até uma rotina bem organizada que funciona para você. O seu combustível psicológico é segurança com autonomia. Você precisa sentir que tem algo que é seu, o seu dinheiro, o seu espaço, o seu ritmo, a sua decisão. Quando você depende demais dos outros, algo dentro de você murcha. Mas quando você sente que construiu algo com as próprias mãos, você cresce por dentro. No trabalho, por exemplo, você pode começar em algo instável, mas no fundo você quer estabilidade, quer previsibilidade, quer saber que o seu esforço está acumulando resultado. Você não gosta de promessas vagas, você quer contrato assinado, acordo claro, retorno palpável. E quando você trabalha em algo que não vê resultado concreto, você desanima. Porque o touro precisa ver crescimento real. É como plantar e nunca ver a planta brotar. Isso te esgota. Nas decisões, você não é impulsivo por natureza. Você pode até parecer lento para os outros, inclusive. Mas a sua lentidão é processamento. Você analisa, você sente no corpo, você mede o risco. E aqui está algo importante. Quando você decide, é difícil você voltar atrás. Porque você não decide levianamente. Mas existe o lado desequilibrado disso. Tem que tomar cuidado. Quando o sol em touro está saudável, ele é firme, consistente, confiável. Quando ele está desequilibrado, ele vira resistência cega. A pessoa sabe que algo não está bom, mas não consegue mudar. Fica numa relação que já acabou, num trabalho que já não faz sentido para ele, numa situação que já drenou tudo que tinha que drenar. E por que ele faz isso? Porque o medo oculto do sol em touro é perder a segurança. O medo profundo não é da mudança em si, é do vazio depois da mudança. É a sensação de, e se eu largar isso e não tiver nada no lugar? Então, às vezes, você prefere o desconforto conhecido do que um risco desconhecido. Nas relações, isso aparece muito claramente. Você ama com total presença, com cuidado, com constância, mas se sente muito ameaçado quando percebe alguma instabilidade. Aí pode aparecer ciúme, o controle pode aparecer muito forte, um silêncio ressentido pode aparecer também, mas não porque você quer dominar, mas porque você quer garantir a permanência. E a expressão saudável disso é a lealdade e o compromisso.
A expressão desequilibrada é o apego e a posse. No dinheiro, por exemplo, você pode ter uma relação muito consciente com os recursos que você tem. Ou pode acumular dinheiro por medo de perder esses recursos. Pode investir com estratégia. Ou pode segurar demais, travando o fluxo do dinheiro. E a diferença dos dois está no motivo. Se pergunte, você está construindo porque acredita no seu valor? Ou está acumulando porque tem medo de faltar? Quando o Sol em Touro está desequilibrado, a pessoa sabe que é capaz de gerar recursos. Então ela não precisa se agarrar desesperadamente. Mas quando está inseguro, vira um instinto de proteção exagerado. Existe também a frustração típica do Sol em Touro. Você faz tudo certo, com paciência, com dedicação, e quando algo quebra de repente, você sente como se tivessem arrancado seu chão. Você não lida bem com a ruptura brusca. Por isso, parte do seu crescimento está em aprender a flexibilizar sem se desestruturar. Não é virar alguém instável, nada disso. É aprender que estabilidade verdadeira não depende só das circunstâncias externas. Depende da sua capacidade de reconstruir, de acreditar e de reconstruir. E olha que interessante. Quando você confia na sua capacidade de reconstruir, você fica muito mais livre. Porque aí você sabe, se eu construir uma vez, eu posso construir tudo de novo. E essa é a grande virada do Sol em Touro. Não é nunca perder, porque isso é impossível, a gente sabe que a gente perde. É saber que você é capaz de gerar. Quando você entende isso, a teimosia, aquela, vira perseverança consistente. O apego vira escolha. A cautela vira sabedoria. E você começa a usar a sua força não para se proteger do mundo, mas para criar o mundo que você quer viver. Então, se a gente fosse resumir tudo isso, o Sol em Touro precisa garantir 3 coisas para se expressar muito bem na vida e na prática: ritmo, construção e valor próprio. Você precisa de um ritmo que respeita o seu tempo. Precisa estar construindo algo que faça sentido para você. E precisa sentir que o que você faz tem valor para você antes de qualquer coisa e para as pessoas em volta. Quando essas 3 coisas estão presentes, você floresce. Na vida prática, isso significa cultivar a constância, criar metas possíveis, organizar suas finanças com consciência, escolher relações onde exista reciprocidade real, construir devagar, mas com intenção. Vitalidade para você não tem adrenalina, vem do processo consistente. Você se sente vivo quando percebe crescimento concreto. Quando você olha para trás e vê que algo aumentou. A sua segurança, a sua habilidade, o seu patrimônio, a sua maturidade. Mas para manter essa energia saudável, você precisa evitar algumas armadilhas. Evitar, por exemplo, ficar em situações só porque você já investiu tempo demais. Evitar confundir apego com amor. Evitar transformar prudência em medo exagerado. E, principalmente, evitar endurecer quando alguma coisa muda. Porque a maturidade do Sol em Touro não é rigidez, apesar do que dizem, né? É firmeza com flexibilidade. Você não precisa abandonar a sua natureza estável para evoluir. Você precisa apenas aprender a confiar na sua capacidade de reconstruir. A sua força está em sustentar. A sua maturidade está em saber quando ajustar. Quando você encontra esse equilíbrio, você vira aquela árvore de raízes bem profundas que atravessa estações e não se abala. Ela não sai correndo quando o vento sopra e também não quebra quando a estação muda. Ela permanece e continua crescendo. Esse é o Sol em Touro, totalmente integrado. Agora me conta aqui nos comentários qual parte desse vídeo mais ressoou com você. Foi a necessidade de segurança? Foi dificuldade de mudar? Ou foi a força silenciosa que você carrega e talvez nem reconheça? Eu quero saber o que você enxergou em você hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre astrologia e desenvolvimento pessoal. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que você goste. Obrigada por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.